Boa noite para todo mundo, boa noite para vocês. Mais uma Boa live noite. muito bacana Isso. nossa aqui. Hoje vamos contar com o nosso querido colega, Matheus Croft. Tá certo, Matheus? Isso, certinho. Médico veterinário, fitoterapeuta, chinês, homeopata, uma bagagem gigantesca que compartilha com a gente, né? Nós somos alunas do Matheus, muito feliz com o curso de fitoterapia, Muito. aprofundando, colocando em prática, né, Fê? A gente só vai discutindo aqui os casos, Com certeza. mas tá incrível, tá incrível. Com certeza. E hoje a nossa live é sobre a relação, né, o binômio mãe e filho. E essa live foi bem polêmica, né, Fê? Perguntando pra gente o que que é isso? O que que é relação? O que que é esse binômio? Uma Conta galera pra gente. perguntando pra gente nos bastidores, né? Muita Fala gente aí, Fê. mesmo. Afinal de contas, o que é isso? Ele vai explicar isso para nós? Então, professor, explique para o pessoal o que é esse tal binômio. Tá bom. Primeiro, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, aí a lembrança, o convite, né, para a gente discutir alguns assuntos. Como vocês estavam falando, fico feliz de saber que estão colocando em prática aí também, né, os ensinamentos, não só da medicina chinesa na sua base, como principalmente nessa questão da fitoterapia, que acaba sendo, né, o que vocês mais estão se aperfeiçoando agora, e já estão vendo os resultados aí desde o primeiro dia, né, isso que nos deixa mais contentes também, né? Com certeza. O binômio mãe e filho, na bem da verdade, esse termo binômio, eu vou dizer para vocês que eu peguei emprestado, entre aspas, porque roubar ia ficar feio, né? Então eu peguei emprestado de um gigantesco médico homeopata que eu tive o prazer de ser atendido por ele ainda quando criança e depois ele foi meu professor, né? Nas escolas homeopáticas das quais eu frequentei, que era o Dr. Javier Gamarra. Então, para quem um dia for estudar homeopatia no Brasil, com certeza vai ouvir falar do nome do famoso Gamarra, que é, sem dúvida alguma, o difusor aí, né, da parte homeopática principalmente. Aquele que bateu de frente, aquele que aperfeiçoou muitas coisas. Quando vocês verem nas escalas homeopáticas, aquelas letrinhas assim, CH, né? A gente sabe que tem a ver com a potência do remédio. O LM, o DH, tudo que tem ali tem a ver com o Hahnemann. Mas tem uma escala homeopática chamada SD, de Special Dynamization. Essa escala, quem criou também foi esse médico, homeopata, o Dr. Gamarra, em Curitiba. Então a gente teve, ele era paraguaio, então ele era um entusiasta e um gigantesco estudioso da homeopatia, de verdadeiramente homeopática, né? Aquela escola de base da homeopatia. Então ele vivia disso. Foi, sem dúvida nenhuma, um dos melhores professores que a homeopatia já teve na humanidade. E eu posso sustentar isso porque convivi com ele não só como paciente, como também como aluno, como eu disse, como colega na escola também depois. E ele faleceu, né? Já nos deixou. Mas o que que acontece? Tanto a homeopatia quanto a medicina tradicional chinesa valorizam com uma importância gigantesca o que acontece na gestação da mamãe e a relação que isso tem na saúde das crianças e do filho, e nós, como filhos, né, até o último dia da nossa vida, não importa a idade que nós tenhamos. Então esse Dr. Gamar, para abreviar isso e explicar mais fácil, não só para a parte literária, como para os alunos e para a prática, ele deu o nome disso de binômio. Entendeu? Qual é a relação que tem entre a mãe e filho? Qual é a relação que tem entre gravidez e gestação e filho? Então, em vez de ficar dando um nome diferente cada vez, ele disse, ó, já que está tudo muito interligado, vamos dar o nome disso aí de binômio. Então, de certa maneira, não existe um termo técnico oficialmente lançado, e não está isso numa literatura como binômio mãe e filho, mas, porque é um termo muito coloquial, como eu disse, mas o que a gente tem é a importância da gravidez para as crianças, para o filhote, não interessa qual espécie, e isso sim, né, se dá o papo mais resumido. Então, para responder a pergunta que haviam sido feitas para vocês aí, o que é o binômio mãe e filho? Primeiro que eu quis explicar um pouquinho da história do termo binômio, que nada mais é do que essa ligação entre, né, geração e prole, digamos assim.
mas principalmente é aquilo, em resumo, sem dar o nome de binômio, a gente poderia dizer a importância da gravidez, a importância do que acontece na gestação para a criança, para a vida como um todo lá na frente. Então a medicina tradicional chinesa já fala disso aí há milênios, a homeopatia valoriza isso muito também, medicina germânica também, todas as integrativas, na verdade, valorizam, mas elas não têm um nome, né? Então acho que ficou mais fácil dar o nome de binômio mãe e filho, ficou mais fácil, mais tranquilo para É entender. verdade. E hoje eu tive, uma pessoa me fez essa pergunta: será que na gravidez, né, a gente pode passar alguma coisa para o filho? Será que realmente a criança nasce com algum medo, alguma coisa? Então, está explicando aí, né, professora? É isso mesmo. Uma gestação, ela é muito importante na nossa vida e vai trazer muitas coisas, né? No nosso dia a dia, no nosso potencial, não é? Falar de importância de gravidez já começa a ser uma redundância sobre aquilo que é claro e escuro, verde, e o verde é verde, claro é claro, o branco é branco, porque se você é gerado na gestação, como é que não vai ter importância aquilo que acontece nela, né? Com Tá? certeza. Então, E só vai pela ter. lógica da coisa, né? Só pela lógica de dizer assim, peraí, eu estou sendo gerado no ventre de alguém, o meu filhotinho, minha cadelinha ali, minha gatinha está gerando um filhote no ventre, então tem uma troca celular. Houve a meiose, a mitose, já a migração, já teve a anidação, já vamos falar aqui da biologia molecular, se for o caso, imagine tudo isso aí lá para a parte molecular e celular, quem dirá pela parte, digamos, crescimento, gestação, como um todo aí, né? Com certeza. Então, não tem dúvida. A diferença é que a medicina integrativa, como um todo, olha para a gestação como uma possível explicação e, ao mesmo tempo, uma conduta terapêutica a se adotar para a criança, para o filhote, para o mamífero, não importa, que está fora do útero já. Ou seja, valoriza-se o que aconteceu lá atrás como meio de ponto de partida daqui para frente, não para usar de lamentação também para o passado, ou para, de certa forma, também arrependimentos, ou então Culpas. até mesmo que tal seja, que a gente diz, né? É isso aí. Sim, com certeza. E muitas Vamos lá? vezes, né, Matheus, a gente tem aquela questão de que surgem doenças e não se detecta o motivo. Procura, procura e não se acha a causa. E aí? Como que a gente traz isso aí dentro dessa relação? Podemos encaixar nessa relação? Podemos, sem dúvida alguma. De acordo com as literaturas, se a gente for conceituar de uma forma um pouquinho mais ampla e resumida, podemos dizer que até os 7 anos de idade tem grande chance, quase que praticamente 100%, do que acontece com a criança, tá? Tem uma ligação importantíssima com a gravidez. Até os 7 anos de idade. Para os animais, a gente converte isso em meses. Então, até os 7 meses de idade. Tá? Então, se você olha para uma criança que procura um atendimento médico com frequência, certo? E não existe uma explicação para aquele adoecimento frequente, as questões que afetam aquela saúde física dele. E aqui a gente não está falando só de uma questão comportamental. Quando falar de comportamento, eu diria que esses 100% praticamente estão lá atrás na gravidez, tá? Mas a saúde física também, né? Tendo isso, aí a gente vai lá e conversa com essa mãe e começa a descobrir as razões pelo qual isso sim pode ter uma ligação. Não significa 100%, né, Renata? Isso não é uma regra que tem que ser adotada, porque eu não estou achando uma explicação para a doença de uma criança, de um filhote lá, de um outro animal, tá? Que eu tem que obrigatoriamente achar que estaria na gravidez. Não é obrigação. Mas normalmente a gente acaba tendo essa coincidência, vamos pôr assim, entre aspas, tá? Que acaba sendo bem presente. O maior exemplo que eu tenho sempre, eu tenho vários assim para citar, né, que a gente coloca em prática. Agora me veio na cabeça assim, agora aquela criança que tem uma amidalite constante, acontecia isso. De cada 15, 20 dias antibiótico, antibiótico, antibiótico. E aquela amidalite verdadeira mesmo. Aquela que inflama a amígdala a ponto de não conseguir engolir. Febre alta, bacteriana secundária, etc. Aquela amidalite severa. E, depois de cansada aí de muitos médicos e tratamentos, e de antibiótico em cima de antibiótico, resolve procurar o atendimento e aí, numa conversa simples, pergunta-se, como que foi a gravidez? Não, foi tudo bem. Não, tudo ótimo. Planejada? Sim, planejada.
Houve alguma coisa fisicamente na tua gravidez? Não, não houve nada. Parto tudo bem, do jeito que eu quis, tudo certinho. Então, por isso que eu tenho dúvida com relação a isso. Eu digo, tá, mas e emocionalmente como é que foi a gravidez? Não, até que foi tudo bem até o 6º mês. O que houve no sexto mês? Ah, eu me lembro que no 6º mês, e eu até nem posso afirmar se eu sei se é o 6º ou não, mas eu me lembro mais ou menos por isso, que foi numa época que aconteceu tal coisa junto, daí já associa outro fator, mas eu estava trabalhando e aí comecei a ter bastante dores, porque a barriga começou a aumentar e começou a crescer e tal. E aí, quando eu tinha que fazer algum serviço lá na empresa, o meu chefe me chamava de inútil, porque eu não podia, com a barriga, me movimentar, então eu não estava sendo útil para ele, me chamava de inútil. E eu, de certa maneira, acabei me aborrecendo com aquilo, pedi a conta e, enfim, depois tudo se ajeitou e graças a Deus está tudo bem. Eu falei, o que você diz pro chefe? Nada, guardei para mim, tá preso até hoje na minha garganta, eu não falei nada para ele, ele falou assim para mim. E a criança com 4 anos de idade vive a cada 15 dias com amidalite, você tá me entendendo? Então, aí o remédio que essa criança tomou foi o remédio que a mãe deveria ter tomado quando, no 6º mês, ela precisou falar as verdades e não disse as verdades para o médico, para o chefe. Então, em outras palavras, a gente não vai ter o sintoma no momento para tratar a criança ou o filhote. Certo? Nós não vamos ter aquele sintoma no dia ali. A criança quis falar uma coisa e não falou. Ela pode não estar com amidalite naquele dia. Mas a mãe lá atrás, vamos imaginar eu medicando ela lá, grávida com 6 meses. O remédio é o mesmo para a criança hoje. Então, o binômio mãe e filho se baseia muito nisso, em entender isso como um princípio terapêutico, então. Certo? E aí, nessa proposta, Matheus, quem tem que ser tratado é o filho ou a mãe também precisa ser tratada nessa proposta? Ou já foi? O que já foi, é só o Se filho. ela precisar de um atendimento, um tratamento para ela, que isso ainda, de repente, ainda lhe incomoda, é uma coisa, mas hoje a gente tem que tratar o filho usando o remédio que a mãe tomaria. E geralmente você diz que a maioria das vezes esses problemas gestacionais ele aparece muito mais nas questões emocionais, nas questões comportamentais do que nas físicas, certo? Não vou dizer muito mais, podemos até dizer meio a meio. Acontece que quando a gente fala de uma medicina integrativa, a gente valoriza a emoção em primeiro lugar. Essa é a diferença. Então a resposta acaba sendo muito mais fácil por esse lado de termos explicações mais plausíveis e que se encaixa melhor ali também nessa abordagem, né? Mas não significa ser obrigatoriamente só uma situação emocional. Por exemplo, eu tenho um caso do menino, que eu usei inclusive ele no teste, no mestrado que eu fiz, que ele tinha epilepsia. Epilepsia, crises rolândicas de epilepsia, né? O que são as crises rolândicas? Aquela que começa a aparecer quando começa a iniciar a puberdade, né? Então ela tem uma ligação hormônio dependente, mas você vai varrer o cérebro, vai fazer tomografia, vai fazer ressonância, encefalograma vai achar nada, e a criança começa a ter crises convulsivas, e o diagnóstico é epilepsia idiopática, né? Ou crises rolândicas, e o pediatra vai seguir acompanhando, o neurologista vai seguir acompanhando, com a esperança um dia de tirar o fenobarbital ou outro remédio qualquer, e fica sempre aquela insegurança de tirar, porque vai que tira e começa a ter crise. Então é fadado, às vezes, a ser um paciente para caminhar, tomando remédio o resto da vida sem necessidade. Muitas vezes porque a gente sabe que só o tempo já chegaria lá, mas dado a questão do tempo ser incerto, né? Os médicos prescrevem, seguramente, dentro da medicina, corretíssimos, o fenobarbital por mais tempo. Mas quando a mãe, o pai, a família tem uma visão mais holística, acaba procurando aos profissionais integrativos, a medicina integrativa como um todo, né? E esse menino, na conversa com a mãe, foi fácil de resolver. O que aconteceu com ela num determinado momento da gravidez? Uma pielonefrite ascendente. Então ela teve uma cistite muito severa, subiu para o rim, e esse rim infeccionou severamente, fazendo uma insuficiência renal aguda ali transitória. Ela teve que mediar o hospital, fez lá o internamento, fez todo o procedimento, tomou os seus devidos antibióticos, melhorou e estava tudo bem. Criança depois nasceu, parto normal, tudo bem. O que acontece? A medicina chinesa já explica. O cérebro é abrigado pelo rim.
certo? Pronto. Certo. Então, se ela tivesse respondido, então não é emocional nesse caso. Ela teve uma pielonefrite ascendente. Sim. Fisicamente também. Então, a gente sabe que na visão da medicina chinesa, o cérebro é parte da essência que é formado originalmente pelo rim no desenvolvimento do embrião. Sim. E aí, se fica marcada essa situação, todo o sistema neurológico dele já sendo mais frágil, digamos assim, acabou adotando isso como uma válvula de escape, entre aspas. E aí, pronto. Qual foi o remédio da criança? O remédio que eu imaginei a mãe sentada na minha frente dizendo: estou com uma pielonefrite ascendente e preciso ir para o hospital porque eu estou assim, 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 assado. Eu ia dar uma fitoterapia para ela. Esquece isso. 14 anos depois, nós estamos tratando o menino com remédio lá de trás e ele não teve mais crise convulsiva. Foi um dos trabalhos aí que a gente teve o reconhecimento no mestrado e depois no título de doutor honoris causa também, né? Maravilhoso. Nossa, essa parte estrutural também, né? Que coisa interessante conseguir atuar nesse nível. Nossa, que bacana, que bacana. Temos muita coisa pela frente, hein, Fê? Temos. Professor, ó, aproveitando, a Dani está falando assim, ó, meus filhos eram assim, de 15 em 15 dias estavam com garganta inflamada e febre de 6 em 6 horas. Então ela se encaixa nesse exemplo, né? De alguma coisa que aconteceu lá atrás. De repente, ela mesma, ouvindo aqui a nossa explicação, talvez já possa ter se identificado com alguma situação semelhante a isso. Emocionalmente, que passou na gravidez ou no pós-parto ali, né? Que interfere no aleitamento, não deixa de ser a mesma coisa, tá? O pós-parto, porque você está ali no pós-parto, aleitando, e todas as emoções estão passando isso pelo leite, né? Inclusive, eu sempre digo para a maioria das mães, tá? E isso faz parte das consultas assim de acompanhamento obstétrico holístico, né, que a gente faz também. Algumas dicas bem importantes, mas a principal é fazer da amamentação o melhor momento do teu dia. Da sua vida, é verdade. É aquele e do teu dia. contato, né? Então, se você vai dar de mamar lá para criança, preocupada lá com o telefone que está tocando, olhando matéria trágica no telefone, agitado, correndo, preocupado com o teu paciente lá que vai te ligar, não sei o quê, você já está com o teu perfil ansioso, como é que você acha que teu filho vai ser? Muito ansioso. Pelo leite ele já está recebendo ansiedade, você está dando de brinde para ele aí fica a tua escolha o que você quer dar, né? Sim. Entendeu? E professor, pegando o gancho dessa pergunta, e que a mamãe que fica não pode amamentar o filho? Tanto nas mães animais como nas humanas, assim, que acontece alguma coisa, tem aqueles empedramentos, de repente não conseguem mesmo dar, porque acontece, né? Isso influencia também depois? Pode influenciar? Essa falta? Primeiro que empedramento não vai ser empecilho para amamentação. Ele é só muito temporário no começo, né? Sim. Bem tratado corretamente, você tem um leite até melhor depois, né? E até melhor, até bem mais forte, mais sustentável, né? Porque se você não, o empedramento que não tem uma razão infecciosa, na maioria das vezes tem a ver com essa questão de você o excesso de responsabilidade em cima ali daquele momento. Você está carregando pedras que não são tuas, tá entendendo? Sim, aquele medo às vezes, né? Não, excesso de responsabilidade. Sou mãe, tô com o filho no colo, eu que sou o sustento da casa, tô preocupado. Vai somando responsabilidades, vai carregando pedra que não é tua. E acumula ali. Você vê cadela em pedra-leite? É, verdade. Você vê, na veterinária a gente vê leite empedrado nas mães? Totalmente emocional. Total. Totalmente emocional. Por quê? Porque o ser humano que não sabe separar os fatos, né? O animal é inteligente, nós que não. Sim. Né? Mas enfim, respondendo a tua pergunta, a mãe que não pode amamentar por outras razões, genética que não tem leite, ou então o bebê que não pega o peito, né? E acaba não tendo esse detalhe. Pegar o peito também entra em outras searas emocionais, mas enfim, né? Não tem problema, desde que ela não faça disso um problema para ela também. Se fizer disso uma frustração, fizer disso uma inferioridade, se decepcionar com ela mesma por isso, daí vai ser um problema complicado para resolver. Sim. Se não, se entender que aquilo infelizmente não foi possível, problema algum. Vida normal que segue. Perfeito. Não vai ter problema nenhum. E a mesma coisa se dá para o parto. Às vezes objetiva-se um parto normal, que deve se seguir normal,
Bebê, me preparei com fisioterapia pélvica, o bebê tá cefálico, tá tudo bem, tá tudo certo, genética na família, tá tudo beleza, maravilha, vai nascer de parto normal, chega lá, por qualquer razão, tem que fazer cesárea, e aí ela se frustra com isso, pronto, já começou errado ali também, então, né, vai sustentar isso aí até os 7 anos de idade, se não tratar. Perfeito. Legal. E, Matheus, De verdade, ainda nessa linha aí da questão da amamentação, pensando nos animais, né? A gente tem isso rotineiramente. Os animais são retirados das mães, ou da mãezinha morre, enfim. É fácil diagnosticar isso quando a gente pensa nos abandonados, vai? É alguma sintomatologia muito semelhante que eles manifestam, que a gente sabe que teve algum comprometimento lá nesse momento? Então, só antes de responder essa questão, porque a gente vai entrar na seara dos animais, aí tem bastante coisa para discutir. Quando eu falo ali dos 7 anos e a gente converte isso aos 7 meses nos animais, nós temos umas escalas de diminuição. Então é assim, do 0 ao 7, 100%. Gravidez. Dos 7 aos 14, tá? 70%. Ainda é gravidez. Dos 14 aos 21, 50%. E dos 21 até o final da sua vida, se você morrer lá Matusalém com 200 anos, não importa, ainda 30% vai ter ligação com o que você passou na gravidez. E convertendo isso para os animais em meses, do 0 aos 7 meses, dos 7 aos 14 meses, dos 14 aos 21 e dos 21 meses para frente. Sim. Tá? Então, a gestação ela se torna importantíssima para o resto da nossa vida. Então, por isso que, de certa maneira, o planejamento, tá? No curso de fitoterapia a gente vai falar muito sobre isso, né? Mas aqui de maneira muito superficial, né? De certa forma a gente sempre dá dica aí para quem está ouvindo, o leigo, o pessoal que é o curioso, e até o paciente que está aí, que o planejamento, as gestações assim de honra, que a gente chama, que são aquelas gestações, você mãe a qualquer custo, ó a palavra, a qualquer custo. O custo vem. O custo vem, né? Então a gente tem certas coisas assim que tem que ser sempre muito bem, não só relevadas, como planejadas ao decidir a gestação. E aí que abro o parênteses para responder a pergunta da Renata com relação à parte da veterinária. Porque a veterinária, o planejamento, antes e acima de tudo, vem do instinto, vem do cio, vem do estro. E não é à toa que os animais fazem fases estrais diferentes de vocês, mulheres. Né? Não sei se vocês sabem ou não, mas vocês aí são regidas por 4 hormônios. Estrogênio, FSH, LH e progesterona, os principais hormônios reprodutivos. Depois vem a ocitocina, prolactina e uma série de outros tantos. Mas o que determina um ciclo menstrual e gestação ou não são esses 4, né? Então, quando um sobe, outro baixa, outro está médio, então eu tenho tal. E tudo na natureza é ímpar e perfeitamente ligado ao 7. Então, eu tenho 7 dias para cada hormônio, 7 vezes 4, 28, por isso um ciclo de 28 dias. Certo? Já as fêmeas acabam tendo, né, de animais, digamos assim, acabam tendo cios diferentes, por exemplo. A porca é diferente da cadela, e assim vai. Por isso que tem as fases que são estro, metaestro, proestro, anestro, e aquela coisa toda. O que acontece? A fêmea só vai permitir a cópula quando ela estiver na transição do meta para o estro, e obrigatoriamente, acabou. E quando estiver oficialmente no cio. Então, o planejamento já é embutido na essência da natureza da fêmea. Então, por isso que boa parte das gestações caninas, enfim, animais, vamos chamar assim, dá muito certo. Né? Perfeito. O índice de cesáreas, o índice de outras coisas, assim, são muito pequenos perto do número de animais que nascem, né? Se a gente for ver, tá? Desde que o homem não interfira, né? Oi? Desculpa? Desde que o homem não interfira, né? Então, é isso que eu vou chegar lá. E aí, o que acontece? Tá? A natureza é muito sábia nesse sentido e faz esse papel aí desse equilíbrio naturalmente. Porém, quando a gente humaniza e domestica, principalmente excessivamente o homem, que aí vai fazer uma fertilização induzida, uma indução de ovulação, uma cópula
ausente, ou seja, vou fazer uma inseminação artificial por indução, não respeitando o desejo dessa mãezinha lá também, aí já começa a ter problema. Basta você ver, quer ver o que eu vou falar? Olha os veterinários aí. Se eu tiver errado, eu desligo a live agora, que vocês nem vou dar tchau. As principais raças que obrigatoriamente caminham para o centro cirúrgico fazendo cesáreas, porque não nasce sozinha, tá? Vou dar duas aqui, Pug e Bulldog francês. Tá? Você vai colocar questão barcocefálica negativa. Por quê? Porque a maioria desses animais não faz cópula, os criadores fazem ou indução ou fazem inseminação. Verdade. Então já começa lá na cesárea e são os animais que nascem o quê? Com hemivértebra, uma estatística de quase 50%, doenças neurológicas, estatística de quase 70%. Tá? Isso é trabalho. Então só aí eu já estou respondendo, quem sabe, também outras 500 perguntas que poderiam vir, entendeu? Então, de certa forma, valoriza isso, né? Se a gente respeita a natureza e o planejamento, tem tudo para dar sempre muito certo, quando for para ser. Porque quando o cara lá em cima também não quer, não adianta teimar contra. Não adianta. Professor, e cabe também isso à mulher humano, né? Quando fica tentando a inseminação, tentando, fazendo, que às vezes a gente as pessoas param para perguntar, né? Será que era para ser, né? E às vezes é aquela pergunta, aquilo que o senhor acabou de falar, a qualquer custo. Às vezes acaba sendo isso mesmo. Influencia, então, também da mesma forma, né? Com certeza. Entender o recado da natureza é fundamental, sabe? Sim. Entender os recados. A gente não pode pecar de não fazer o que está ao alcance, mas entender os recados, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Então, mas assim, o problema maior das mulheres que têm muita dificuldade em engravidar está porque coloca isso como uma prioridade acima de outras e todas e quaisquer coisas, esquecendo do lógico e do básico. E aí, naturalmente, o que vai acontecer? Quando ela consegue, você pode ver que é quando ela desencana. É isso mesmo. Eu não quero mais saber disso, já gastei um monte de FIV, não quero mais saber disso, quer saber? Agora não estou nem afim mais, e agora não quero mais nada, desliga da cena, dá 2, 3 meses depois ela aparece. É isso mesmo. Acontece. O caso de que estava na fila tem duas colegas, estava na fila da adoção, consegue adoção e engravida logo na sequência. Porque desencanou do problema. Sim. A situação, quando você olha para uma situação em forma de problema, ela vai olhar para você em forma de problema. Se você olha em forma de solução, ela vai olhar para você em forma de solução. Então, a grande questão dessa parte aí, desses planejamentos, está em cima disso, de qual é a prioridade, mas lembrando que a gravidez vem para complementar a prioridade, né? Certo? E não como ponto de partida de obrigações. Esse é o grande segredo. Então, principalmente, né, voltando aos animais ali agora, vocês hão de concordar, né? E até respondendo aí a outra parte da pergunta da Renata, um animalzinho que foi abandonado, de certa forma, foi retirado da mãe, né? A gente vai ter situações muitas vezes comportamentais, né, de saúde, que podem estar afetadas com isso, sim. Mas, se ele na gravidez foi uma coisa legal, tem grande chance de não ser isso que vai descompensar ele, você está entendendo? Vamos imaginar a cadelinha de rua, no seu estro, no seu cio, resolveu naquele dia ser feliz lá e foi lá e manteve a sua cópula no dia mais feliz para ela, tá dentro da natureza. O que aconteceu depois, infelizmente, dela ter que parir os filhotes e subirem com eles, abandono, não sei o quê, são coisas que vão se somando a mais. Mas se ela estava dentro do seu melhor momento de planejamento, talvez esse não seja o ponto de partida da dificuldade. Ah, perfeito. Legal. Muito interessante. Mas durante essa gestação, Matheus, se ela tem, por exemplo, maus tratos de ordem importante, isso pode ficar marcado para os filhotes, né? Aí, com certeza, né? Porque daí você está falando das emoções que ocorreram durante a gravidez, mas não necessariamente do planejamento ou do problema que estaria ligado ao ponto de partida, digamos, dessa vida, né? Mas sem dúvida, maus tratos, abandono, outras situações todas, né? Tem grande chance, sim, de ter ligação, sem dúvida. E é o que a gente pega, né? Para quem trabalha já com a medicina integrativa, holística, na veterinária, vai ver que boa parte dos animais que procuram esses atendimentos com doenças crônicas, normalmente tem histórico de ter sido abandonado, adotado, não sei o que e tal,
Então, se acontecer isso com o filhote, tem grande chance de ter acontecido com a mãe também, né? Durante a gravidez, quem sabe, né? Porque, né? E se você conseguir valorizar isso, é muito bacana, muito importante. Mas aquele tutor, né, que nos traz um animal que ele mesmo criou, que ele mesmo tem informações, e você conseguir perguntar e dizer assim, olha, você sabe como é que foi a prenhez da tua cadelinha? Ah, sim, eu lembro. Pô, isso vai ajudar um monte, vocês vão sair lá na frente. Muito legal no tratamento dos filhotes ou do animal na vida adulta já, porque como eu falei, a gente carrega para o resto da vida, com o sucesso do tratamento aí, usando também uma informação a mais da gravidez, com certeza. Perfeito, respondido. Em relação, agora, né, aprofundando um pouco mais aí essas relações, essa transposição nem sempre, aliás, nunca adequada. Quando a gente coloca o animal como filho, em que a gente não conseguiu ter o filho, e se coloca quando não conseguiu ter o filho, ou quando os filhos saem de casa, e aí coloca o animal como um filho. E aí, como que acontece essa relação? Para quem? Ela se transpõe para o animal. Acontece que vocês estão vendo hoje em dia aí. Qualquer coisa que muda no ambiente, o animal está doente junto. Qualquer situação que acontece de diferente aí na rotina da família, do ambiente, normalmente vai ter agravações do quadro de uma doença crônica do paciente. Doenças que talvez não seriam presentes acabam se tornando muito frequentes, sobretudo as doenças gastrointestinais, cutâneas, né, dermatológicas e encefálicas, né, que são esses os órgãos ligados intimamente ao desenvolvimento lá na formação do feto, né. Então, colocar o animal como filho é fazer com que ele seja parte do ambiente, e uma vez que ele é parte do ambiente, ele está suscetível a curar aquele ambiente junto com ele, né? Sim, ele se adapta àquela frequência, né? E o que eu vejo muito, tá, é as mulheres também que nos procuram com alguma dificuldade para engravidar e que já tem um cachorro como filho. E às vezes no instinto dela, ela quer ter só um filho. Então, teoricamente, ela já tem um, né? Já. Como é que ela vai ter outro? Sim. Né? E às vezes dá um nó na cabeça, né? Eu aqui, muitas vezes, quando eu entro um pouquinho nessa seara aí, tá? Porque eu sou veterinário de paixão, né? Eu comecei estudando medicina humana e depois eu fui para veterinário porque eu amo a medicina veterinária. Não é à toa que eu fiz isso. Mas eu, quando entro um pouquinho nessa seara aí, tá? Às vezes até me torno um pouquinho invasivo. Nas aulas aí, quem já teve aula comigo, às vezes a gente fala até umas besteiras lá, umas palavrão, né? Se precisar, né? Para falar as verdades, mas tem hora que a gente tem que ser mais radical. Mas assim, a humanização dos animais é a pior bobagem que a gente pode fazer, prestando atenção dentro de uma visão médica, clínica, holística e principalmente, digamos assim, do bom senso. Sim. Que faz mais mal para eles do que para nós, na verdade, né? Tá? Sim. É por isso que a gente vê cada dia mais muitos outros problemas e doenças que nós não tínhamos na medicina veterinária, de zoonoses, tanto as antropozoonoses quanto as zoontroponoses, né? Que são as doenças de vão e vem aí, tá? Doenças vetoriais de muitas gravidades, porque, de certa maneira, a gente está fazendo isso esquecendo. Então, a dica máxima que eu dou para o tutor e para os veterinários que estão começando aí agora também, é dizer assim, ó, olhe para a natureza e imagine como esse animal seria na natureza. Então, imagine, fecha o olho, imagine o teu cachorro solto na natureza. O que ele ia fazer? Ele ia ter fogão? Ele ia ter gás da Liquigás, da Ultragás para cozinhar? Roupa. Não. Então, como é que ele ia comer? Caçando, buscando seus desafios na vida, não recebendo tudo pronto, indo buscar atrás, comida crua, saudável, não nada cozido. Tá? A água que ele bebe, ele ia beber o cavalo lá que ficou no telhado do Rio Grande do Sul, estava desidratado, porque o bicho é inteligente. Se ele bebesse aquela água suja, ele morria lá. Tá entendendo? Então, ele não precisou de comida. Ele não precisou de comida, ele precisou de água, ele estava desidratado, mas estava em volta da água. Por quê? Porque ele sabia que se ele bebesse aquela água, ele ia morrer. Sim. Então,
quando você tiver dificuldade, imagine o teu animal na natureza, vendo como que ele seria. Ali a resposta já está sabendo se você está fazendo certo ou se você está fazendo errado. É verdade. Perfeito. Né? Então, e aí, Certo. andar no carrinho. Esses dias atrás, lá em Curitiba, eu estou no Pato Branco, né? Mas penúltima vez que nós fomos a Curitiba, eu saí lá e fui no estabelecimento todo lá, e lá estava um cachorro andando no carrinho de bebê, no shopping. É uma... Se o cachorro tem uma dificuldade de locomoção, se tem uma beleza, em vez de levar na cadeirinha, levar na bolsa, quer levar no carrinho, legal. Mas não, né? Não tinha nada disso, tinha acabado de sair do pet, do banho, o cheiro do perfume dele estava mais forte do que da dona, tá? Entendeu? Então, tem coisas assim que não é legal, tá? Para nossa medicina não é legal. Natureza é natureza. Tirou o animal da natureza, pague as consequências por isso. Mas o que eu me refiro a tirar da natureza, não no sentido de, eu quero ter o meu cachorro, quero ter meu gato, posso, beleza. Você vai ter dentro da tua casa, você não está tirando da naturalidade, é uma diferença. Mas natureza é diferente de naturalidade. Se eu tirei da natureza, eu não posso tirar da sua naturalidade. Ou seja, ele está dentro da minha casa, mas de maneira mais natural possível do seu instinto. É isso que ele vai procurar fazer. Se ele respeitar isso, ele vai ficar doente. Sim. Né? Deixa o bicho ser bicho, né? É isso aí. Deixa o bicho ser bicho e deixa as pessoas serem pessoas, né? Tratem-as como pessoas, né? Como não também de uma forma errônea, como a gente está vendo também acontecer também, né? Diga, Rê. Muitas pessoas colocam como falta de amor, né? Eu deixo muito claro isso, é o que você acabou de falar, né, Mans? Você foi para veterinário porque você ama. Não é falta de amor você não chamar o seu cachorro de filho, não colocar ele em cima da cama. Pelo contrário, é amor porque você respeita a naturalidade daquele indivíduo, né? Claro. Perfeito. Nada impede de um dia ou de outro você fazer a diferença. O problema é o hábito, fazer disso o normal, né? Esse que é o grande problema. Fazer disso o normal. É isso e respeitar aí, né? que ele tem uma mãe, né? Ele tem uma mãe que gerou ele também, né? O que a gente está conversando aqui. Aí você faz fora do respeito, né? Professor, tem uma perguntinha aqui também. Então, a relação mãe e filho influencia totalmente na parte psicológica dessa criança, desse emocional. Então, a gente pode dizer que as doenças que estão acontecendo, principalmente agora, têm relação com essas gestações, né? Exatamente. Então, assim, tanto a parte física, que a gente já deu inúmeros exemplos, mas principalmente na parte comportamental, é o que mais normalmente a gente acaba recebendo, tá? No consultório, as mães que nos procuram com crianças hoje hiperativas, TDAH, transtornos de espectros, situações ligadas aí principalmente às hiperatividades, insônias, né? Crianças aí que já precisam dessas atenções todas, inquietações severas, né? Reclamação da escola semanal da mãe, falta de atenção, concentração. Então a gente vai lá e começa a conversar e investiga isso, que é muito comum, né? Na verdade, se a gente pudesse exibir e gravar isso, seria didaticamente maravilhoso, mas por ética a gente não faz. Mas é muito legal. Eu pergunto, a mamãe diz assim, meu filho, eu noto nele uma insegurança, uma ansiedade, um nervosismo, vai na escola, é desatento. E aí eu digo, e como é que você era na gravidez, mãe? Ela não me responde, só fica o silêncio lá. Sabe que eu era assim mesmo? Mais insegura do que ele, mais ansiosa do que ele, e eu até hoje não me concentro direito. Então, o fruto não cai longe do pé. O fruto não cai longe do pé, mas aqui não está caindo longe do pé no sentido genético. Tem sentido genético também por trás? Claro que sim. Mas aí nesse caso não valeria a pena. Daí a gente trata melhor isso, né? E resolve muito facilmente. Então aqui mesmo. A gente se identifica na situação. Oi? O bom é que a gente se identifica nas situações. Faz parte. Na verdade, o mundo hoje é um mundo ansioso, né? Assim, primeiro que a palavra ansiedade, ela não é uma palavra que define um sentimento, uma emoção. Inclusive, no meu Instagram, e depois quem quiser acompanhar, tem algumas lives salvas aí, que tem lives que eu falo especificamente sobre ansiedade. Fico 1 hora falando só de ansiedade. Porque, na verdade, a ansiedade, ela é uma combinação de fatos. É como se fosse um bolo. Para fazer um bolo, você tem os ingredientes. Então, a ansiedade é o bolo pronto. Se você não der os ingredientes, você não tem o bolo. Então, você tem que tratar suprimindo os ingredientes. Ou seja,
as formações de base dessa manifestação ansiosa que você terá. Mas acontece que o mundo hoje ele vive numa velocidade um pouco mais intensa, porque nós, por questões de hábito e doutrinas e costumes, digamos assim, entre aspas, estamos procurando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Né? Sem foco. E em razão disso você cria uma aceleração e quando vê você faz coisas muito rápidas, sem prestar muita atenção no que você está fazendo, e aí quando vê, vira essas bolas de neve aí que a gente tem enfrentado. Tá? E eu posso dizer com propriedade, inclusive tem estudos falando sobre isso, que existe um divisor de águas no número de remédios, né, para controle de ansiedade e de, enfim, moduladores de humor, né? Antes e depois do WhatsApp. Verdade. Das redes em total, né? Com certeza. Legal isso. Não tanto rede. O WhatsApp por si só. WhatsApp. Muita informação. Especificamente, tá? Por quê? Porque você faz o WhatsApp uma obrigação de responder na mesma velocidade, se dá a velocidade daquilo, você joga a responsabilidade. Se é 11 horas da noite, você está acordado, mas você não sabe se a outra pessoa já está ou não está e que hora que é para fazer. Você manda mensagem, eu não quero nem saber. Entendeu? Aí você manda, vou mandar para ele ver no dia seguinte. Pronto, você já deixou ansiosa a coisa, porque se é pro dia seguinte, é no dia seguinte que você vai fazer, não é hoje. É verdade. Tá? Verdade. Então, perfeito. Então, coisas profissionais têm que ser tratadas em horário comercial. Como é que era antigamente? Você tinha que ter um telefone base lá, telefone fixo, não tinha BINA, não tinha identificador de chamada. Se a pessoa não te atendia, você tinha que se esgoelar até que alguém te atendia, porque ela não ia te retornar, porque ela não sabia quem que ele estava ligando. Entendeu? E dava tudo certo. Né? Então, e aí voltando na questão, se a gente já tem uma criança, uma gravidez nesse grau de agitação, como é que você espera que venha vindo essa criança depois? Igualzinho a mãe, ou até mais. Professor, tem uma perguntinha aqui da Natália. Ela está perguntando assim que na gestação dela, ela sofreu um susto muito grande com uma briga de animais, 2 cachorros. E hoje, a menina dela, com 9 anos, tem muito medo mesmo. Então ela está falando assim que se isso pode ter passado para a menina. Tem essa relação. A menina não teve, pelo que eu entendi. Mas ela, em si, sofreu esse susto da gestação dela. Sim, não deixa de ser. Porque o susto é uma manifestação, né? O sentimento que estava por trás do susto é que nos interessa. Se a mãe sentiu medo naquela situação... Passou o medo para a menina, com certeza. Porque você leva um susto. Tá, mas peraí, o que é o susto? Susto é uma coisa que já aconteceu, já me assustei. Sim. O que me levou a assustar? O medo, uma insegurança, uma agressão, alguma coisa? Uma raiva? Aí esse sentimento, se foi algo parecido com isso que se sente, tem grande chance de ter uma ligação, sem dúvida. E a melhor resposta poderia ser feita, a melhor pergunta em contra-resposta é fazer o seguinte: essa menina hoje tem 9 anos, certo? É só ver se até os 7 esse medo era ainda mais intenso, e agora dos 7 aos 9 começa a diminuir. Então isso prova aquilo que eu falei, que até os 100%, até os 7 anos, 100%. Depois ele vai gradualmente diminuindo, mas ainda pode restar 30% se não tratar. Certo, perfeito. Legal, respondido então, Nath. Tem mais alguma, então... né, Rê? Não, acho que a gente vai ter que encerrar, infelizmente, né? Porque a gente ficaria aqui a noite inteira, né, Matheus, conversando. Mas, nesse contexto todo, existe uma situação em que não é possível tratar? Sem dúvida, sempre, né? Porque se fosse tudo tão perfeito, tem certas coisas que não existiriam também, né? Mas tem situações bem difíceis, né? Que a gente, por mais que investigue gravidez, tem aquelas coisas que são realmente mais difíceis. Uma das principais, sem dúvida alguma, e de dificuldade as síndromes, né? Porque síndrome é complicado, né? Existe já má formação, é difícil, né, a gente lidar com uma síndrome, né? Porque já tem uma má formação lá. Se tem uma ligação muito forte com a gestação, a gente ameniza isso. Então eu tenho casos de crianças aí, né, de animais também, mas de crianças que fazem tratamentos conjuntos com síndromes
muito complicadas, raras, e que procuram, porque sempre vê na medicina integrativa uma última luz no fim do túnel, porque sabe todo e qualquer consultório sempre com aquele diagnóstico, aquele prognóstico, né, negativo. Então procura tudo que tem pela frente. E a gente consegue, pelo menos, estacionar o avanço das doenças, estacionar o avanço das dificuldades que essa pessoa pode ter, né? Por exemplo, esclerose. Esclerose, se você começa a tratar corretamente, você pode impedir muito o avanço. Tem pessoas aí que tratam na China, lá na Espanha, onde eu fiz o mestrado, tem gente lá nos ambulatórios há 30 anos sendo acompanhados e vida normal com esclerose, por exemplo, por quê? Porque está estacionada. Não vai curar, mas está estacionada. Então são essas dificuldades aí que a gente acaba tendo, né? E o autismo, né? O transtorno do espectro autista é um desafio. Porque na visão da medicina chinesa, tá? Tem muito a ver, sim, com essa parte das gestações, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque isso daí entra mais na questão técnica, né? E até se a gente fala pela metade, depois fica mais dúvida ainda, porque isso envolve mais a parte técnica lá. Para quem estuda e vai estudar isso, vai aprender. Mas o autista, sim, tem muita ligação com a gravidez, fatores alimentares, saúde da mãe intestinal, principalmente da mãe na gravidez, é muito importante, tá? Mas a gente tem vacinações, uma série de fatores. Aí a gente tem também muita coisa ligada ao estacionar, por exemplo. Eu tenho casos aí, tem um menino que eu atendo, que ele sempre para mim é uma referência muito legal e a família dele leva muito a sério o tratamento até hoje, indica um monte de gente. E a gente mantém contato assim periódico, uma vez a cada 6 meses, um ano pelo menos, batemos papo. Mas era um menino que de 0 a 10, o grau de autismo dele era 10. Daqueles de ter que acorrentar em casa, banho tinha que ser amarrado, violência 24 horas em cima de todo mundo, cachorro não podia ter, ele arrancava o pescoço do cachorro fora, né? Mergulhava nos açudes, assim, em praça pública ele caía dentro das piscinas, uma situação extremamente delicada. E aí a gente começou a fazer um tratamento, desde os primeiros momentos em que chegou até a gente. Resultado que hoje ele já estuda no 2º grau, está no ensino médio, levando uma vida numa boa. Que bem. Tá? Participa desses clubes, assim, tipo Rotary, essas coisas aí, é tudo, sabe? Uma vida praticamente normal, mas limitado ao autismo dele em certas circunstâncias que chegou dentro do normal. Mas de um grau de 10, ele veio para um grau 1, 2, digamos assim. Perfeito. Então isso seria praticamente já uma cura perto de uma dificuldade tida como incurável, né? Sim. Tá? E que não era responsiva a nenhum remédio químico. Pior, quando eu tomava fazia efeito paradoxal no caso dele, né? Tá? E assim como tem outros aí que a gente tem atendido, que graças a Deus tem uma evolução muito legal. Atendi essa semana, um mesmo agora também que eu tenho acompanhado a cada 6 meses. Tá sendo maravilhoso a evolução dele. A ideia do médico já é começar a tirar medicamento, dada a evolução que ele está tendo. Isso tudo a gente investigou desde o passado, os problemas ali que a mãe teve no parto também, outras coisas. Então, não adianta, é binômio mãe e filho, ponto final. A diferença tá de que, respondendo a Natália, a Renata, perdão, desculpa, a gente não se ganha tudo, na vida é assim e não vai ser diferente. Porque quem diz que resolve tudo é vendedor de milagre, isso aí não existe. Essa profissão não está catalogada no CBO. Eu não conheço. Alguns mistérios ainda vão existir. Até porque temos também a questão do quanto quer ser tratado, né? A gente também depende do outro, né? Além de tudo. Por mais que se queira, você depende do outro sempre, né? Até para tomar o remédio, né? Você depende do outro querer. Sim. Professor. É por isso só, né? Só concluindo, mas por isso só que, de certa forma, quando a gente, né, já tem uma certa prática nisso, já percebe que a pessoa já não vai levar o tratamento a sério, já pelo jeito que ela te liga para pegar informações ali com a secretária, pelo telefone, como é que é o tratamento e tal. Aí ela já diz assim, você me liga no dia para confirmar a consulta? Pronto, já sei que já vai dar errado, porque se ela não tem capacidade de pôr na sua agenda o dia que ela vem consultar com você, e você, médico, vai ter que lembrar ela, então já começou errado, é melhor nem atender, entendeu? A gente já sabe que tem grande chance de não dar certo, tá? Com certeza. Então já começa assim.
Professora Rosângela, eu acho que a pergunta dela é essa. Ela colocou aqui, ó, controle de ansiedade. Eu acho que ela está perguntando se ela entrar em contato para um atendimento online com o senhor, que ela batendo um papo dá para fazer esse controle com certeza, né? Tem mais gente que pode responder isso do que eu aí, né? Na verdade, né, a ansiedade é só uma manifestação, como eu acabei, se a gente conversar muito bem, tratando a causa, some a ansiedade. Você deixa de ser ansioso, né? Tratando certo, buscando a causa real da situação. Tá? Ok? Perfeito. Tá, sim, sem dúvida alguma. Em nenhum momento tratando a ansiedade, tratando o paciente que está ansioso. É isso que a gente tem que fazer. Só uma última pergunta, Matheus, aqui da Dona Ivone. Ela perguntou se as mães de coração entram nesse binônimo também. Boa. As manipulações têm dois desafios, né? Sim, Tá? O primeiro deles é, de fato, entender como que foi a opção de ter sido mãe adotiva. Se isso foi baseado em pequenos detalhes de frustrações, incapacidades, ou de não poder ter sido mãe biológica por razões próprias, é uma coisa, por questão de tempo é outra, porque não achou o parceiro ideal é outra. Tem uma série de fatores que isso pode impactar nela. E se ela transfere isso para a criança, ela pode se tornar uma super protetora daí. E aí certo. a gente não tem o binômio mãe e filho nesse caso, mas sim temos um problema no ambiente que se convive. Certo. Porque daí o que que acontece? Eu não tive lá atrás, eu vou querer dar em dobro agora. Perfeito. E aí sobrecarrego. É que nem no relacionamento, quem teve um dia uma... Porque não era carinhoso e foi abandonado, quando ele volta a namorar, ele quer ser o dobro carinhoso, ele vai ser abandonado porque ele é chato. Entendeu? Sim, Né? sim. Então, esses extremos aí. Então, é mais nesse sentido, é preciso tomar cuidado. E o segundo e maior desafio, que aí eu vejo, e isso a gente atende bastante também, é a criança que nos chega até a criança adotiva, que daí a gente não tem informações de como foi essa gravidez. E a partir do princípio de que boa parte das crianças que vão para adoção, principalmente por famílias assim que estão em filas de adoção, são normalmente crianças que vieram de gestações não planejadas, de mães, né, que muitas vezes tinham problemas aí com álcool, drogas, toxicomania, promiscuidades, né, e também, naturalmente, o próprio abandono do filho. Então, normalmente, a gente tem desafios bem mais severos quando se trata disso. E se vocês conhecem alguém, basta perguntar que vocês vão ver que eu não estou mentindo, que de fato, normalmente a maioria das pessoas que adotam procuram muito atendimento psicoterapêutico, psicológico, neurológico para os filhos, por dificuldades de comportamento, né, de situações relacionadas a isso. A gente, para nós, já sabemos que tem uma ligação muito importante muitas vezes com a gravidez. Mas também a gente fica um pouquinho de mãos atadas, né, porque não sabemos exatamente do que se trata. Salvo, pela visão da medicina chinesa, a gente tem as deduções que se faz e as fórmulas de plantas que se podem usar como maneira de já, sem saber exatamente, tratar um genérico da coisa, e a melhora normalmente vem muito fácil com isso. Já na homeopatia a gente já fica um pouquinho mais restrito. E o principal detalhe é que principalmente, né, as crianças com esse tipo de situação, elas também não deixam de adotar a genética desses pais. É. Então a gente muitas vezes não está só frente a um processo, digamos assim, emocional que tem que ser resolvido. A gente tem um processo genético ali por trás. Caráter, índole. Então é um trabalho de formiguinha, é mais difícil, mas normalmente quando se resolve é extremamente louvável, né? Eu tenho uma moça aí que eu atendo, que eu atendi ela estava indo para 19 anos de idade quando ela soube que tinha sido adotada, né? E aí para ela foi todo um turbilhão de informações, aquela situação toda. E agora, pasme, recentemente se formou em enfermagem. Olha que bênção. E é o orgulho da família lá, e ela, né, virou a página da vida dela e a gente ajudou ela lá em poder aceitar isso aí, então, né? E eu busquei muito essa possível informação, porque daí ela tinha uma obsessão por conhecer a mãe biológica. Certo.
né? Quando ela soube, então eu quero conhecer para saber por que que ela fez isso comigo. A culpa. Então, e eu falei, tem como saber disso? Daí eu chamei a outra, perguntei a outra, a mãe adotiva, falou, não, nós nem sabemos quem é. Como é que vai descobrir? Vai virar o mundo por DNA aí e não vai dar certo. E aí, então, o que que aconteceu com o tratamento e neutralizando essas emoções, a gente fez ela esquecer disso. Perfeito. Então, de certa maneira, ela não vai esquecer. Um dia ela vai ter, quem sabe, continuar tendo a curiosidade de conhecer a mãe biológica. Sim. Mas vai virar de uma forma Isso, diferente. enquanto não acontecer, não afeta. Isso. Entendeu? Sim. E vocês estão estudando fitoterapia chinesa já sabem agora qual que é a planta que faz isso, né? Com certeza. Professor, muito bom. Obrigada, viu? Obrigada mesmo pelas informações. Já temos temas para outra live, então, porque tem bastante gente fazendo pergunta aqui, que tem o pessoal fica com vergonha de escrever e fica me mandando no WhatsApp. Então já vou bolar, já fica sabendo que a gente vai marcar uma nova live, tá bom? Quando precisar, a gente está aí para bater papo, isso é bem interessante, né? Perfeito. Sempre aprendermos, o saber não ocupa espaço, um aprende com o outro aí, vocês nos ensinam muito aqui também, sempre. Pessoal, sigam o professor, estou deixando aqui o @ dele aqui do Instagram, porque ele traz muita informação. Vou deixar o contato também, tá, Matheus? Para o pessoal que quiser marcar aí uma consulta, é um bate-papo que vale muito a pena. Falo não só como aluna, mas também já consultei, é extremamente, e preciso novamente, a Rê também. E só tenho a agradecer. Oi? Gratidão, eu que agradeço. Gratidão mais uma vez. Com certeza. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Precisar, a gente vai ter papo aí, tá bom? Fiquem bem aí, até o próximo então. Até mais, obrigada, bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau, gente.